Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmer's garden. Em 1938, durante um domingo de Halloween, Orson Welles aterrorizou milhões de americanos pelo rádio ao alertá-los que o planeta estava sendo atacado por extraterrestres. O programa, que deveria ser um entretenimento, já que narrava uma versão do livro Guerra dos Mundos, foi tão bem escrito para simular um noticiário que existem relatos de pessoas que se desesperaram a ponto de tentar cometer suicídio. Esse é um dos casos mais emblemáticos do encontro entre a ficção e a ciência. E talvez um dos maiores responsáveis por popularizar a ânsia dos seres humanos em responder à pergunta até hoje sem resposta: estamos sozinhos no universo? Eu acho que existem outras civilizações na nossa galáxia, mas eu acho que estão muito longe. Então eles estão sempre acompanhando, né, de alguma forma, e nos estudando. Eu não só acredito, como eu acho que a gente é o próprio projeto assim, extraterrestre. A ciência, há anos investe em pesquisas espaciais e ficou famosa por dar o primeiro passo para o homem e o primeiro salto para a humanidade, quando aterrissou na superfície da Lua. A busca por vida fora da Terra é feita de forma minuciosa e guiada por fatos estritamente científicos. Mas a ciência busca por um tipo de vida bem menos complexo do que o ET do Spielberg ou as máquinas mortíferas da versão cinematográfica de Guerra dos Mundos. Quando um cientista fala de vida fora da Terra, o mais provável é que está falando de bactérias. A forma de vida mais comum na Terra são as bactérias e, na verdade, a vida aqui na Terra se sabe que surgiu bem no início de nosso planeta. Tá? Nosso sistema solar tem volta de 4,5 bilhões de anos e, segundo estudos fósseis, assim, evidências de que as bactérias já existiam quando a Terra tinha 1 bilhão de anos. Isso é bem cedo, vamos dizer assim. Levou 4 bilhões de anos, mais ainda, para poder se desenvolver em vida inteligente, que seríamos nós. Isso deixa muitas pessoas inquietas, mais especificamente um grupo de pessoas, os ufólogos. Impulsionada por relatos pessoais, a ufologia faz um trabalho que mistura investigação com ciência, história, psicologia, entre outras vertentes, que possam contribuir com as hipóteses sobre a existência dos chamados UFOs, ou OVNIs, objetos voadores não identificados. Todas as formações acadêmicas, todas as áreas de conhecimento têm alguma coisa que contribui na ufologia, né? Física, química, matemática, história, geografia, todas elas fornecem conhecimentos aí que a gente usa na pesquisa ufológica. Então, o ufólogo, quanto mais estudar isso sobre todas as áreas, melhor, para aplicar esse conhecimento na pesquisa ufológica. Então, você vai ter o pesquisador de campo, vai precisar de um equipamento para analisar foto, imagens, vai precisar entender de astronomia, e vai ter aquele pesquisador também que vai se preocupar com o objeto de estudo que é o abduzido ou contatado. Tem aquele historiador que estuda só a ufarqueologia, que vai a fundo para estudar uma civilização antiga e procurar evidências daquela civilização, se torna um especialista naquela área. Mas afinal, aliens existem? Nós fomos colonizados por eles? Eles ainda estão entre nós? Eles estão nos sondando? Ou não existe nenhum tipo de vida inteligente no universo além da nossa? Bom, se você espera uma resposta para alguma dessas perguntas, já adianto que nós não vamos responder, mas vamos discutir todas essas hipóteses nesse episódio de Lidos e Leigos sobre a vida fora da Terra. Lidos e Leigos. A ufologia, segundo o dicionário, é um conjunto de conhecimentos e hipóteses sobre os chamados UFOs. Trata-se de uma pseudociência que há décadas se propõe a fazer um trabalho investigativo à procura de respostas sobre relatos pessoais de contatos extraterrestres. A ufologia, ela não é uma ciência, é uma pseudociência, então ela não está regulamentada.
Então, qualquer pessoa, teoricamente, poderia se dizer um ufólogo. Só que, na verdade, a gente, dentro da comunidade ufológica, existem alguns critérios para pessoas estudar o assunto. Como não existe uma profissão regulamentada, o ufólogo geralmente é aquela pessoa que se interessa, né, e vai a campo para pesquisar o fenômeno ufológico. Seria evidências de objetos voadores não identificados, e para ele precisa ter uma metodologia. Então, geralmente, ele vai a campo, vai pesquisar relatos de pessoas que tiveram algum avistamento, né, vai procurar evidências, busca fotos, procura imagens, faz pesquisa de análise de imagens, pega o material, né, tanto biológico quanto material físico, vai pesquisar em laboratório. Então, embora a ufologia não seja uma ciência, é até contraditório, porque um ufólogo ele vai precisar usar a metodologia científica para estudar o assunto, inclusive para confrontar que aquilo poderia ser um objeto voador não identificado, ou seja, um suposto OVNI, né? A Fabiana não se define como ufóloga. Ela faz parte de um grupo de estudos e pesquisas ufológicas, casuística, científica e espiritual, chamado Ufologia Integral Brasil. Como eu já conheço vários ufólogos, entrevistei vários, eu percebo que existem associações até para que essas pessoas se juntem e tragam essas informações de uma forma mais organizada. O trabalho dela é pesquisar, coletar e reunir as evidências que os ufólogos trazem de suas pesquisas, como é o caso do Jackson. Por exemplo, eu trabalho com gestão de tecnologia da informação. Então, tem uma facilidade muito grande em encontrar informações, pequenos dados, pequenos pedaços de informação, pequenas notícias e agregar aquilo, cruzar a informação e transformar aquilo em algo maior e correlacionar as informações e gerar um estudo em cima. O pessoal costuma dizer que ufologia é ciência ou que vai se tornar uma ciência. Geralmente eu discordo. Porque eu acho que a ufologia está mais para uma área investigativa, né? Como se fosse um detetive, em que você vai reunindo informações e conhecimentos de diversas áreas para compor aquele conhecimento sobre um fato que você está investigando. Uma ocorrência, daí você vai atrás da testemunha, você às vezes consegue uma amostra, você manda para laboratório. É mais uma área de investigação multidisciplinar. O Jackson pôs seu primeiro pé na ufologia depois de ter presenciado um evento que não era deste mundo. Tanto eu quanto a imensa maioria das pessoas que pesquisam ufologia tiveram um despertar, assim, digamos, a partir de alguma experiência. E geralmente é uma experiência que ocorre lá na infância, ou se não é uma experiência, é o fascínio pelo universo. Então, no meu caso, podemos dizer que foi as duas coisas, pois quando eu era pequeno, eu costumava passar as férias no sítio dos meus avós, e lá não tem energia elétrica, não tinha, né, na época, energia elétrica, não tinha água, não tinha nada, então era bem isolado mesmo, então tinha um céu magnífico à noite. Então aquilo me despertava a atenção, o fascínio pelo cosmos, digamos. E aí até que um dia, numa dessas férias que eu passei lá, eu vi um objeto parando sobre a casa da minha avó. Então ele estava aí uns 2 ou 3 metros acima da casa, iluminava todo o telhado, e era mais ou menos do tamanho do telhado da casa. Então um objeto redondo, esférico, todo espelhadinho, metálico, não sei dizer. E aquilo acelerou numa velocidade muito alta em direção ao céu. Aí aquilo me impressionou bastante, né? Eu contei para minha avó, vó, você viu o que aconteceu, o que tinha ali em cima? E ela não pôde ver porque tinha o teto, né, onde ela estava, daí ela não viu nada. Mas daí ela falou assim, isso é a mãe do ouro, isso todo mundo vê aqui na região, então fica tranquilo. E aí voltei para a cidade, teve as aulas, aí comentei com os meus amigos na época, e aí nisso eles falaram, isso aí é um disco voador, isso aí é extraterrestre, aí que deu um clique, né? Aí todo dia, quando eu voltava da escola, eu passava numa banquinha e lá um belo dia eu vi que tinha uma revista, a revista UFO, que abordava o tema, discos voadores. Aí pronto, aí comecei a ler, comecei a juntar material, aí comecei a comprar livro, aí descobri que ocorria eventos de ufologia com ufólogos aqui em Curitiba. Comecei a participar desses eventos e tive experiências interessantes nesses eventos, descobri muita coisa. Então vou começar a pesquisar, vou virar ufólogo. Uhum. E já se vão aí um bom tempo, né? Isso foi... Quando eu decidi virar ufólogo mesmo foi em 1995. A experiência que o Jackson teve na infância não foi a única de sua vida. Logo nos seus primeiros dias como ufólogo,
um caso sobrenatural bateu à sua porta. Então eu montei o grupo ufológico, digamos, numa quarta-feira. Na quinta-feira ocorreu um fenômeno do lado da casa da minha madrinha. E aí eu tinha contado para os meus familiares, né, dizendo, montei um grupo ufológico e tal, vou começar a pesquisar isso e tal. Aí a minha madrinha falou, legal, mas aconteceu um negócio desses aí que se estuda, aconteceu do lado de casa lá, né? Apareceu o Rafael, que é a vizinha dela, viu um negócio descer no chão lá e ficou todo mundo assustado. Daí eu fui até lá para ver, né? E aí coletei o depoimento das testemunhas. Quem viu o objeto foi o Rafael, um menino de 10 anos, e a irmã dele que estava em casa, que viu depois o efeito, né, do objeto. Então o Rafael, ele brincava no quintal, isso por volta das 8 horas da noite. O pai e a mãe das crianças tinham saído. Aí, de repente, o quintal se iluminou e ele achou que era o carro do pai dele chegando, né? Mas nisso ele viu que vinha um objeto do tamanho de uma bola de futebol, desceu em direção a uma árvore, desviou do galho da árvore, fez um voo rasante sobre o gramado, contornou a árvore e subiu em direção ao céu de novo. E aí, nisso, ele ficou espantado e gritou para a irmã dele, né? Quando a irmã chegou, eles viram que tinha um fogo azulado de uns 10 centímetros de altura, aonde passou o objeto. E aí, dali a pouco chegou a família, né? O pai e a mãe do Rafael e da Vanessa. E aí eles acusaram o menino de ter colocado fogo no quintal. Só que nisso, tanto o menino quanto a irmã começaram a passar mal. Começou a inchar a bochecha como se tivesse, digamos, tido insolação, algum tipo de contaminação por sol ou eletromagnetismo, alguma coisa assim. Começaram a vomitar, a passar mal. E aí levaram para o Hospital Angelina Caron, perto da casa onde eles moravam. E aí passaram a noite em observação. E é aí que entra o trabalho do ufólogo. Fui até lá, e aí eu encontrei uma marca de 1,5 metro de comprimento, onde o objeto passou, e encontrei algumas coisas interessantes. Toda a grama na beirada dessa marca, ela estava, digamos assim, cozida, né? Você via que as pontas estavam chamuscadas. Aí coletei as amostras de grama para análises. E essa amostra de grama, ela permaneceu a cor esverdeada por 18 meses. Ela não secou e ficou cinzenta, né? Ela ficou esverdeada por um ano e meio, né? 18 meses. Aí também encontrei uma laranjinha. A árvore que o objeto tinha passado por baixo era uma laranjeira, então tinha uma laranjinha dentro da marca. E aí quando eu peguei a laranjinha, dentro da laranjinha, todos os gomos tinham estourado, né? Só tinha o suco, e o suco escorreu pela mão, assim. E não tinha nenhum gomo intacto. É a mesma coisa que a gente colocar uma laranjinha, por exemplo, no micro-ondas. A parte interna estoura, mas a parte externa ela fica mais ou menos intacta. E depois ela secou e ficou com a casca bem dura. E aí encontrei também um pedacinho de PVC que estava caído no caminho do objeto. E o curioso é que anos depois eu coloquei esse PVC numa lupa de grande aproximação e eu descobri que a grama do local tinha entrado dentro do PVC. Ou seja, o PVC derreteu a ponto de a grama entrar dentro do PVC. Depois ele se resfriou de novo e a grama ficou ali dentro alojada. O sinal da radiação ali no local, os vestígios físicos, o efeito fisiológico nas crianças. Então, são comprovações que a gente consegue, né, em alguns casos. Né? Às vezes a gente tem algum especialista em ufologia, por exemplo, no nosso grupo tem um especialista em solos. Tem mestrado na área de solos florestais, né? Então, quando acontece alguma coisa que envolva ressecamento de solo, por exemplo, a gente caminha para ele para fazer uma análise. Né? A gente tem, também no grupo, a gente tem um astrônomo, então, quando a gente precisa de alguma confirmação na área de astronomia, a gente consulta ele. O próprio fenômeno ufológico, ele vai desde a própria estudo do OVNI, né, do objeto voador não identificado. Essa pessoa específica, ela vai atrás de uma vigília, que a gente fala, né, uma saída a campo, procura lugares onde tem mais evidências de avistamento, que a gente chama de hotspot, que são pontos, né, onde tem esses avistamentos, ou vai atrás de pessoas que viveram um fenômeno anômalo e trazem relatos, às vezes fotos, às vezes imagens, vai pesquisar aquilo, né? A maioria dos casos são relatos, basicamente relatos, e a gente não tem como avançar mais em cima disso. E não é de hoje que as evidências de contatos extraterrestres nos intrigam. Erich von Däniken propõe em seu best-seller Eram os Deuses Astronautas que seres espaciais teriam nos trazido conhecimentos e nos auxiliado a dar passos mais longos no avanço científico de nossa sociedade. Se a gente observa na casuística ufológica uma grande quantidade, mas uma grande quantidade mesmo de casos ufológicos em que a interação entre o humano e o tripulante do objeto
quando existe uma comunicação amistosa, geralmente eles falam sobre isso, que a nossa origem é a mesma origem deles, né? Que a gente tem uma forma de ligação com eles, seja como descendentes, seja como uma espécie de colônia deles que, de repente, num determinado momento, passou por diversas dificuldades e acabou perdendo todo o seu conhecimento ancestral, toda a sua tecnologia. Eu não só acredito, como eu acho que a gente é o próprio projeto, assim, extraterrestre. É uma das teorias, assim, até a teoria do zoológico, né? Que colocaram um grupo de seleção, né, de várias vidas e estão aí observando. Mas a gente tem alguns pesquisadores, inclusive da área acadêmica, o professor Júlio Gralha, ele é um professor universitário, historiador e egiptólogo da Universidade de Niterói, e ele estuda a egiptologia e também participa dos congressos ufológicos. Ele traz a questão de que pode haver evidências, né, de contato extraterrestre. Então, no caso da pirâmide, eu já fiz essa pergunta para ele, né? Ele falou assim que ele acredita que a civilização egípcia tinha um contato e até uma tecnologia desses seres que possibilitaram tantos avanços, não só na arquitetura, como na ciência. Então ele fala que sim, mas que ainda não tem a comprovação concreta, né? E muita coisa que o pessoal fala, tem gente que tudo é ET, né? Ah, os homens lá de cabeça grande lá do Egito, aquelas esculturas. Aí não, o professor Júlio fala, não, existe toda uma questão de arte daquela época. Então, assim, é importante conhecer os dois lados e você tirar um parâmetro. Mas, assim, é evidente que você começa a observar tanto a iconografia, né? Aquelas linhas de Nazca lá, poxa, enorme ali, como é que poderia ter aquela imagem ali? Então, assim, você vê desenhos que traz uma ligação à própria história deles, né, da religião. Eles falam muito de deuses, né? Então, será que esses deuses não visitaram eles naquela época e não eram os extraterrestres? Então, isso tem que ser discutido, né? As evidências estariam, inclusive, dentro de livros sagrados, como a Bíblia. Essas informações que eles dão, né, os tripulantes dos objetos, se a gente cruza com informações da Bíblia ou informações de outros livros sagrados, a gente observa que existe uma relação muito forte entre essas declarações. E aí a gente percebe que algumas coisas que estão nesses livros sagrados, por exemplo, são apenas uma forma de metáfora para se referir a esses eventos antigos. Então, por exemplo, quando na Bíblia fala sobre o Jardim do Éden, por exemplo, esse Jardim do Éden não seria um jardim específico no céu, seria todo um conjunto de povos ou um planeta de origem da humanidade, onde a humanidade se originou e vieram de lá para cá por alguma razão, talvez por superlotação no planeta deles, talvez por algum tipo de transferência de povos, uma colônia, alguma coisa assim, que foi implantada nesse planeta. Essa hipótese de que talvez a gente tenha sido exilado desse planeta por algum tipo de problema que tenha ocorrido, entra meio em concordância com a história dos anjos caídos, que os anjos teriam sido expulsos do céu, alguma coisa assim. Então os anjos não seriam demônios como as religiões falam atualmente. Esses anjos caídos seriam nós mesmos. Teríamos vindo para a Terra e, devido a cataclismas que ocorreram, explosões solares, a próprios conflitos entre os povos que estavam aqui, acabou gerando a perda da tecnologia. E aí você observa, esses próprios tripulantes, às vezes eles falam de brigas, guerras que aconteceram no passado. E aí a gente vai na Bíblia, por exemplo, e tem a destruição de Sodoma e Gomorra, onde uma fornalha ardente subiu aos céus e queimou tudo em volta. Aí você vai nos livros sagrados indianos e eles falam a mesma coisa, que várias cidades, de repente, explodiram, né? Uma arma muito potente que foi lançada de um objeto que eles chamam de vimanas. E a descrição dos vimanas é um objeto circular, meio piramidal, que soltou esses objetos sobre as cidades e destruiu essas cidades. E aí a gente observa também algumas comprovações arqueológicas. Por exemplo, em vários livros sagrados, livros históricos, não sagrados, tem relatos de aparição de objetos. A gente observa em pinturas de cavernas em vários lugares do mundo, tem no Brasil, tem na França, tem na Austrália, de objetos em forma de disco e próximo a esses objetos seres estranhos, inclusive com cabeça grande, olhos grandes, que seria uma representação de um contato imediato, né? E tem vários casos assim, de
de pinturas desse jeito. Tem na Renascença, tem uma pintura que o pintor, ele fez a Nossa Senhora com o Menino Jesus, e no fundo tinha um disco voador brilhante, luminoso, e no cenário onde esse disco voador está, tem uma pessoa olhando para o disco voador e o cachorro latindo para o objeto. Você vê que tem uma interação do objeto com a cena, né? Tem uma outra que tem um disco iluminando a cabeça de Nossa Senhora, então sempre tem a gente sempre vê que tem essa presença desses seres que se manifestam por todo o planeta, né? Desde a pré-história eles estão, de alguma forma, nos acompanhando, né? Então, seríamos nós descendentes de extraterrestres? Todos nós, eu não sei. Talvez os gênios. Seria Shakespeare um descendente de uma raça superior extraterrestre? Ou Albert Einstein? Ou Pelé? Ou eu? Ou você? Enfim. Eu acredito que somos, de alguma forma, descendente deles, mas pode ter ocorrido algumas mutações, algumas diferenças biológicas entre as espécies deles e a nossa, e isso faz com que eles venham nos acompanhando, né? Desde a pré-história, acompanhando a evolução do homem. Então, se a gente reparar, tudo que ocorre de extraordinário na nossa história tem a presença de algum objeto nessa... Por exemplo, a Torres Gêmeas, quando as torres caíram, que deu todo esse rebuliço, toda essa mudança, guerras e mudanças de postura entre países, se a gente vê nas filmagens, tinha objeto passando lá no céu. Em outras guerras também, a presença de objetos. Na Segunda Guerra Mundial tinha os Foo Fighters, que eram objetos luminosos que acompanhavam as batalhas, mas não interferiam em nada. Então eles estão sempre acompanhando, né, de alguma forma, e nos estudando. É possível que um dia eles se apresentem e esse elo seja, né, novamente reestabelecido, né, de alguma forma. Eu acho que a nossa sociedade avançou muito a nível tecnológico. O que eu acredito que eles têm uma influência, eles têm ainda fazem os contatos, alguns avistamentos próximos de usinas nucleares, né? Ou seja, será que estariam monitorando aquela região, né? Então parece que há um certo interesse específico em alguns pontos específicos da Terra, né? E eu acho que se eles quisessem, já teriam aparecido de uma forma mais evidente. Se não apareceram, é porque não é do interesse deles esse contato, esse impacto. Então eu acredito que a gente está sendo meio que monitorado. O que é estranho é porque que a ciência não olha para isso. Se sai na mídia, sai de uma maneira meio truncada ou de uma maneira meio pejorativa. A ufologia ainda é uma pseudociência. A ciência em si ainda não está muito preocupada em encontrar uma sociedade tão ou mais avançada quanto a nossa. A vida fora da Terra que os astrônomos procuram é outra bem mais primitiva. A vida tem uma definição, desde o ponto de vista da biologia, vamos dizer assim, tem uma definição bem clara, que tem que ser um organismo, por exemplo, que é um sistema de alguma coisa que processa algum tipo de combustível, vamos dizer assim, para obter energia, o que nós chamamos de alimento. Então, tem que ter uma organização de células. Então, metabolismo é isso de transformar algum tipo de alimento, como se diz, uma transformação química, em energia para o próprio corpo, para manter o calor ou o que seja. Definições um pouco mais complexas diz que também tem que ter a propriedade para se reproduzir. E talvez em estruturas um pouco mais complexas tem que ser capaz de transmitir suas características para a descendência, isso que a gente chama do DNA. E, bom, depois há Darwin, que é se adaptar ao meio para poder sobreviver a possíveis mudanças, esse tipo de coisas. Mas nós também, se estamos falando de vida fora da Terra, nós podemos falar de vida inteligente, o que seríamos nós, que tem uma consciência de sua própria existência, que tenta procurar conhecimento, que tenta entender as coisas. A grande diferença entre o que seria a vida, que é muito, muito mais diversa, que a vida inteligente. E uma vez que passamos a dizer a vida inteligente, o assunto dos aliens, vamos dizer assim, aí já temos que levar um passo a mais.
para poder ter um contato, vamos dizer assim, com outra civilização, como uma civilização alienígena, temos que ter uma possibilidade de nos comunicar. A forma de se comunicar é como nos estamos comunicando agora, por ondas eletromagnéticas. Então, que é o rádio, o internet, o telefone celular. Isso, a humanidade tem essa capacidade há menos de 100 anos. Então, na verdade, o que eu sempre falo eu acho que uma das razões pelas quais eu tenho outras que são mais fortes, mas talvez a gente, não sei, quando uma civilização alienígena tentou se comunicar conosco, estávamos, não sei, na Idade Média, por exemplo. Sim, então, a humanidade não estava preparada para receber esse tipo de comunicações. A gente fala vida fora da Terra, a gente não tem certeza de como a vida começou aqui na Terra. Sim, temos teorias, obviamente, algumas mais aceitas que outras, por evidências. Nós não temos certeza, 100% de certeza de como se formou a vida aqui na Terra, como surgiu a vida aqui na Terra. Então fica um pouco difícil tentar procurar uma coisa que tu não sabe como é. O que se faz na procura de vida fora da Terra, o pessoal que trabalha com isso, é tentar procurar vidas meio similares à Terra. E por isso justamente se procuram planetas similares às condições da Terra. Mas isso não significa que a vida pode ter, vida em outro lugar pode ter características completamente diferentes à nossa. Essa é a Alejandra. Ela é professora e doutora em Física no Departamento de Astronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela se apoia na tese de que essa suposta vida inteligente que procuramos fora da Terra seja dotada de tecnologias semelhantes às nossas, e talvez nem sejam capazes ainda de estabelecer um contato, assim como nós. Primeiro, é preciso sondar o que está ao nosso redor e ao alcance das ferramentas tecnológicas que temos. A estrela, o planeta extrasolar mais próximo, está em volta da estrela mais próxima, que se chama Próxima Centauri. Está próxima e está na constelação do Centauro. Então se chama Próxima Centauri, não é muito original o nome. Essa estrela é bem mais pequenininha que o Sol, é um pouco maior que o Júpiter, isso que a gente chama uma anã vermelha, porque é de cor vermelha e porque é pequena. De novo, não é muito original o nome, pequena, vermelha, anã vermelha. Tem um planeta dando voltas, um planeta rochoso. Eu não lembro se tem uma massa se é similar à Terra, o tamanho. Agora não lembro, mas eu lembro que é rochoso. Que orbita a estrela a questão de dias. Não tenho certeza agora quanto, mas questão de dias. Ou seja, o ano do planeta dura um dia terrestre. Bom, esse sistema está a 4 anos-luz de distância. Eu fiz a conta de quanto isso é 3.000 bilhões de quilômetros. Essa distância Próxima Centauri. A velocidade do transbordador espacial, que agora já está fora de serviço, eu acredito que o transbordador espacial viaja a uma velocidade de 28 km por hora. 28.000 km por hora. Então eu falei, se tivéssemos um transbordador espacial viajando a 28.000 km por hora, quanto tempo levaríamos em chegar à Próxima Centauri? E isso dá 150.000 anos. Certo, essa civilização pode ser mais avançada, pode chegar a ter uma forma de viagem interplanetária mais eficiente e leva menos tempo, mas aí tu te dá conta do grande que é o universo. Então, realmente, eu não acredito que fomos visitados por alienígenas pelo fato do universo, da nossa galáxia ser muito grande. Então é difícil viajar de um ponto para outro. Tem teorias que dizem que a civilização poderia estar usando os buracos de minhoca para passar de um ponto para outro. Tem um monte de filmes com isso também. É provável, mas a nosso conhecimento e nossa tecnologia atual, para nós, isso não é possível. Tanto essa coisa de eles vieram nos visitar, meio estranho. Eu acredito que seria mais factível ter uma civilização que mora abaixo da Terra, por exemplo.
Então, seriam como terrâneos subterrâneos. Talvez a gente recebeu uma comunicação de uma civilização que está em outro planeta, mas não conseguimos entender que isso era realmente uma coisa que foi enviada por outra civilização inteligente. Ou pode ser que a civilização viveu 1000 anos atrás e chegou até a Terra quando, de novo, estávamos na Idade Média. Ou talvez quando o sinal chegue até nós, essa civilização já vai estar morta, porque levou tanto tempo em chegar. Se uma civilização que está 1000 anos-luz, por exemplo, significa que seu sinal vai levar 1000 anos em chegar até nós. Então, nesses 1000 anos, pode ser que seja uma mensagem, nos ajudem, porque nossa estrela vai explodir como supernova e deu. A estrela já explodiu como supernova já faz um tempo. Tem que estar muito perto de nós, tem que estar no momento justo da sua evolução, dessa civilização, ou seja, não muito tarde para ter o risco de ter se destruído e não muito cedo para ter a tecnologia para se comunicar, e tem que estar perto o suficiente para nós receber essa mensagem enquanto podemos interpretá-la e saber interpretar. E os ingredientes que compõem a vida que a ciência procura são esses. Nós achamos que se precisa de água líquida, porque o que vamos ter é um monte de células sozinhas, assim, que tem que se mover e em algum momento tem que ficar perto e interagir entre elas e talvez ir formando um organismo multicelular, que seria o que somos nós. Então é preciso um meio para que elas consigam se mexer, porque as bactérias não têm pés. Vamos precisar também, a gente acha que como o carbono é a molécula mais difícil de quebrar, vamos dizer, bem forte, se acha que é muito provável que formas de vida sejam baseadas em carbono, como somos nós. Carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, que é isso que forma o DNA. E uma das características que tem que ter a vida é poder se reproduzir e passar suas características para os filhos. Que mais? Um planeta onde elas possam viver, porque, por exemplo, o planeta deveria ter uma superfície sólida, como a Terra, mas Júpiter, por exemplo, não tem uma superfície sólida, é um gás. Em princípio, precisamos um planeta rochoso, como a Terra, ou como Vênus, ou como Marte, por exemplo, que tem uma superfície. Então, aí já entra toda esta área dos exoplanetas e entra a área da geologia. Atmosferas, o planeta, em princípio, precisa ter uma atmosfera para proteger a vida, mas também a vida pode estar vivendo, que é o que se acha como Marte, por exemplo, que pode ser subterrânea. O planeta precisa ter uma fonte de calor, nesse caso uma estrela, como no caso da Terra. Também do ponto de vista da astronomia, as estrelas também têm que ter algumas características, não podem ser muito brilhantes, porque senão a radiação mataria tudo o que está no planeta perto, mas também não pode ser muito pequenininha, porque se é muito pequenininha, muito fraca. Tem outras teorias, por exemplo, a seguinte molécula, depois do carbono, a seguinte molécula que é suficientemente forte seria o silício. Então, poderia ser uma vida baseada em silício em lugar de carbono. Ou seja, parece muitas coisas que tem que ter, mas quando tu vai olhar, onde estão todas estas coisas, realmente não parece ser tão difícil de achar. Sim, por exemplo, a água, que a gente chama de nebulosas de formação estelar. Então, as estrelas se formam a partir de grandes nuvens de gás e poeira, possivelmente que ficaram da morte de outras estrelas. E quando a gente estuda a composição química, isso se pode fazer com telescópios, uma técnica que se chama espectroscopia. Nós podemos estudar a composição química dessas nuvens e já nestas nuvens que estão formando estrelas e que, junto com as estrelas, podem chegar a formar sistemas planetários, já se encontra água e carbono e oxigênio. Ou seja, que o material está ali já prontinho. Aqui nos asteroides, por exemplo,
ou nos cometas se haja carbono. A ciência tem estudado o caso de um objeto que veio do espaço. Mas não é uma nave. No caso, é um meteorito encontrado na Argélia há 30 anos, que trouxe na bagagem 70 tipos de aminoácidos. Já se sabe que essas moléculas mais complexas, que se chamam de aminoácidos, que são a base do DNA, estão ali flutuando nos asteroides e nos cometas. Por isso é tão importante estudar os asteroides, porque o asteroide é o que sobrou da formação dos planetas. Então é material que não sofreu praticamente nenhuma modificação. É como qual foi o material primordial que formou nosso sistema solar. E isso está nos asteroides. Então, na verdade, a matéria-prima, vamos dizer assim, está por ali. Se tem um ambiente favorável a que estas moléculas sobrevivam e formem estruturas mais complexas, e se tu deixar suficientemente tempo, assim, tempo suficiente cozinhar isto, a vida estaria surgindo. Isso já não é uma coisa assim que é um milagre, vamos dizer assim. E por isso tem pessoas trabalhando ativamente nisso, tem telescópios tentando achar planetas. Ficou claro que astronomia e ufologia buscam coisas bem diferentes. E não que haja uma guerra entre esses dois mundos. Mas dá para dizer que eles correm na mesma direção, em lados opostos. Eu não acredito na ufologia. Quando tu és cientista, não é por diminuir as pessoas, tá? Mas quando a gente é cientista, as provas ou as evidências, para tu dizer isto é certo, a gente usa a palavra certeza, leva muito a sério essa palavra. Eu estou te dizendo, existe uma teoria aceita que diz como se forma a vida na Terra, que se chama de panspermia. Uma espécie de panspermia, que é justamente os asteroides que caíram na Terra trouxeram essas moléculas mais complexas que parece que podem sobreviver no espaço por bilhões de anos, e dali, com o tempo, essas moléculas se juntaram para formar moléculas mais complexas e mais complexas. Mas isso é uma teoria ainda. A gente não diz isto é o que aconteceu. É a teoria que melhor se ajusta ao que a gente vê agora. Sim, me explica como deveria ter começado, como foi evoluindo e como é agora. Então, eu acho que a evidência não é muito subjetiva. Uma coisa que eu sempre pergunto também, mas assim, um pouco para provocar, é: a gente está o dia todo colado neste negócio. As câmeras cada vez são melhores. Onde estão todas as fotos dos aliens? Anos 60, que raramente a pessoa tinha uma câmera, porque eram muito caras. Tem fotos dos OVNIs, agora que praticamente todo mundo tem acesso a um celular e lamentavelmente, estamos o dia todo com o negócio na mão. Onde estão os OVNIs? Deixaram de vir porque a gente pode tirar fotos, como que não entendo. Então, isso é uma coisa que eu sempre pergunto. Eu nunca tive uma experiência assim de ver um OVNI ou que seja, mas eu acho que é pouco provável pelo fato do universo ser muito grande, pelo fato de nossa galáxia ser muito grande. E quando questionado sobre os fenômenos que ouvimos na imprensa, desde o ET de Varginha até os documentos liberados pelo Pentágono, a ciência se mantém firme. Quando eu vou dar uma palestra, alguma coisa, eu já di palestras sobre exoplanetas e vida fora da Terra, então, umas vezes vem as pessoas assim, te perguntam, e dizem, mas existem os aliens ou não? Eu não sei, talvez o mais provável, pessoalmente, eu acho que existem outras civilizações na nossa galáxia, mas eu acho que estão muito longe para a gente conseguir se comunicar, vamos dizer assim. Mas a realidade é que eu, como cientista, eu não posso garantir que existe, nem posso garantir que não existe, porque eu não tenho prova de nenhuma das duas coisas. Esse tipo de coisas a gente não considera que são certas. O astrônomo estuda tudo que está fora, que está dentro da Terra não é problema nosso. Não, mentira, sim. A gente está, ou seja, leva todo este assunto da formação de vida e a procura de vida muito a sério. Tu podes achar um monte de estudos, pessoas que estudam isto, grupos interdisciplinares em todo o mundo que estudam isto, mas justamente a gente está tentando ver
onde tem água, quais têm que ser as características do planeta e todo esse tipo de coisas. Eu, pessoalmente, não dou bola a essas coisas, mas, por exemplo, algumas vezes eu tenho pessoal da imprensa que liga para nosso departamento de astronomia pedindo que a gente comente sobre um assunto. Seja sobre aliens, seja sobre uma chuva de meteoros, seja qualquer coisa. E eu acho importante a gente sempre responder. Eu acho que é uma missão bem importante de universidade de qualquer tipo, não só da parte da astronomia, da gente compartilhar. Olha, isto não é assim, por tal coisa, este fenômeno acontece por estas razões, e esse tipo de coisa. Mas a gente, eu pessoalmente, Alejandra, não dou bola para estudar essas coisas, mas eu acho importante dar nossa opinião para o público geral, porque eu acho que as pessoas têm direito a saber como as coisas funcionam. E para quem é aficionado pela ufologia, a ciência acaba sendo um dos grandes empecilhos. Bom, existe uma série de elementos aí nessa questão, porque, por exemplo, os cientistas, eles assumiram essa posição contra a ufologia a partir da postura de acobertamento do governo americano. Então, quando aconteceram os primeiros casos depois da Segunda Guerra, o governo americano resolveu que aquele tema não deve ficar no domínio público. Então, eles, com o auxílio da imprensa, eles ridicularizaram o assunto, né, de modo que ele não tivesse não fosse assim algo de confiança, digamos, né, que nem a ciência, nem a imprensa trate com seriedade o tema. Né? Então essa foi a postura do governo americano, em criar essa visão por parte da sociedade, da imprensa e da ciência, né? De modo que não fosse levado a sério. E aí isso vigora até hoje, né? Se a gente for ver, a grande parte da imprensa trata com deboche o tema. Mas é um assunto muito sério, tem pessoas que morreram durante contatos ufológicos, né? Então é um assunto que a gente tem que trazer com seriedade, né? Tem que divulgar da melhor forma possível e deixar as pessoas preparadas, né, para que um dia isso tudo seja revelado e que um contato possa ocorrer, né, entre esses seres e a nossa humanidade. E segundo Jackson, se quiser levar alguma evidência de pesquisas ufológicas em um laboratório, é melhor evitar falar de onde vem. Geralmente a gente não fala que é algo procedente da área ufológica, porque geralmente existe um preconceito muito grande. Já aconteceu de mandar uma determinada análise para laboratório e falar a origem. Isso aqui está relacionado a um caso assim, assim, assado. E aí, de repente, essa amostra some, né? Ou o laboratório já trata com desdém, do disco voador, né? Aí já faz uma análise bem superficial, assim, ou não quer se envolver, recusa, já ocorreu de casos de recusa também. Então, a gente geralmente não cita nada ufológico. Até porque, se não cita e tem uma relação ufológica, é mais fácil para o cientista depois revelar alguma coisa estranha, né? Ele faz uma análise ali, por exemplo, uma amostra de sangue que já foi feita em animais, por exemplo. Não foi falado a origem dela, né? Mas depois, na análise, a pessoa falou, é estranho porque essa amostra, ela apresentava isso não é normal nessa situação, talvez o animal esteja com algum problema de tal forma. Então, eles já sugerem uma possível origem, entre aspas, natural para o fenômeno, que depois a gente consegue associar, né, com o fenômeno. E geralmente, eu, pelo menos, quando tem um caso em análise, geralmente eu não fico divulgando na mídia, por exemplo. Tanto é que o meu site, quando as pessoas me cobram muito, mas você não tem caso muito recente? Eu falo, não, os casos que estão aqui são casos analisados, já com laudos, perícias, cruzamento de informação. Um caso novo tem investigação ainda, então não tem como colocar algo que não está concluído, né? Então geralmente tem essa política. Para ele e para Fabiana, existe um preconceito entre os acadêmicos, mas muitos daqueles que se fechavam apenas às evidências científicas acabaram se convertendo. O que existe, na verdade, é preconceito de cientista. Às vezes o cientista tem um certo preconceito, ele forma uma opinião pré-concebida sobre o tema, mas ele nunca foi se aprofundar para saber o que existe de fato, né? Uma coisa que eu gosto de citar com muita frequência quando eu abordo essa questão
é que a gente conhece na ufologia muitas pessoas que eram céticas, principalmente cientistas, que começou a falar que disco voador não existe, que é um fenômeno irreal, que é invenção da imprensa, da mídia, etc. Mas aí ele se atreve a investigar um caso ufológico, um fenômeno, alguma coisa assim, e muda de lado, aí começa a aceitar a realidade do caso, vira ufólogo e começa a divulgar os fatos. Mas eu particularmente não conheço nenhuma pessoa que tenha sido ufólogo, que tenha ido a campo, investigar caso, conversar com testemunha, fazer vigília, fazer todo esse trabalho de investigação ufológica pura, que tenha mudado de lado, que tenha virado cético. A gente não tem isso. Dentro da área científica, nós temos vários exemplos de ex-céticos. Tem um astrônomo já falecido, o J. A. Hynek, que era astrônomo da Força Aérea. Ele começou desmistificando casos ufológicos e depois mudou de lado, reconheceu a realidade do fenômeno e pesquisou ufologia, né, porque ele é falecido, e abertamente defendia para todo mundo. E aí tem outros cientistas, tem o John Mack, que também já faleceu, ele era psiquiatra, professor catedrático de Harvard, era cético, mudou de lado e virou ufólogo. Tem outros que, eu não sei se eram céticos, mas que são cientistas, que nem o Dr. David Jacobs, que é PhD em História. Tem o Stanton Friedman, que era PhD em Física Nuclear, também já falecido. Tem o astrônomo Jacques Vallée, que dá aula na Universidade Sorbonne, na França. Na França, inclusive, tem um departamento dentro da Agência Espacial Francesa, formado por militares e cientistas, que pesquisa casos ufológicos. E eles dizem abertamente que em torno de 20% dos casos, 20% a 22% dos casos, não são fraude, não são erros de interpretação, não são fenômenos naturais, não são alucinações, não é tecnologia terrestre, é algo que não se sabe a origem, né? É algo que tem um comportamento inteligente, é apoiado em altíssima tecnologia não disponível na Terra e que provavelmente tem origem extraterrestre. Esses cientistas falam abertamente isso, esses franceses, né? E eles falam que isso não é uma hipótese tão absurda como muitas pessoas querem fazer parecer. Por ser uma pseudociência, sendo que a ciência ortodoxa hoje não aceita, entre aspas, não tem uma evidência, né, de vida fora da Terra em termos de contato inteligente, né, porque temos a exobiologia, que busca evidências de vidas, microbactérias, enfim, né, mas um contato de um ser inteligente conosco, a ciência ainda não tem nenhuma, né, comprovação, não aceita e muito menos algum contato telepático, que vem muito de informações desses contatados. Então ela se torna um pouco renegada. Aí você percebe que quando você vai conversar com alguma pessoa que está muito na academia, ela às vezes até estuda o assunto, mas ela não traz isso a público, né? Mas eu acho que cada vez mais a ufologia vai sendo discutida, você percebe, inclusive, pessoas que estudam astronomia trazendo algumas informações aí a respeito. Se a gente pegar aquele astronauta Edgar Mitchell, ele fez um estudo, né, ligado também à ufologia. Ele acreditava nessa vida inteligente fora da Terra, e o cara é um astronauta. Então você percebe que tem muitas pessoas que trazem essas informações, mas a gente não sabe se existe um material de repente guardado, né? Os ufólogos falam que existem documentos oficiais, talvez, que não colocaram a público porque a população no geral, como é que ela iria receber essa informação, né? Aí a gente vai ter lá os casos, a casuística que tem, caso de Varginha, Operação Prato, tudo fica meio que arquivado, embora a gente já tenha alguns documentos, né, liberados e tal, mas você fica pensando, será que já não tem alguma evidência, ainda isso não foi falado? Como uma interrogação aí, né? Quando algum oficial, alguém do governo traz essa informação, ele é um ex-oficial. Então, é um ex-ministro, né? Ex-ministro do Canadá trouxe a informação. É um ex-agente secreto. Claro, ele não está ali, né? Trabalhando para falar, olha, estou aqui com a documentação. Mas a gente percebe que há uma abertura. É importante falar isso também. Por exemplo, tanto no Uruguai quanto no Chile, existem órgãos governamentais para estudar a possibilidade de evidências de vida inteligente fora da Terra. Então, assim, não sei se abrem todas as informações, mas existem órgãos. No Brasil também já existiu um órgão para estudar, né, a questão de vida extraterrestre. E quando um grupo de ufólogos, lá em 2004,
foram bater lá, né, na Força Aérea Brasileira para pedir documentação, eles abriram o Arquivo Nacional e hoje qualquer brasileiro pode entrar lá, né, no site do Arquivo Nacional e buscar alguns documentos oficiais da Força Aérea Brasileira que tenham evidências de algum avistamento, com data, horário, local, e isso é um material muito utilizado por ufólogos, né, que só estudam esses documentos. Então, assim, há uma abertura. E a gente escuta também notícias, né? Os Estados Unidos trazendo aí, acho que, algumas informações, né? De filmagens da Marinha, que eles alegam que aquela filmagem é real e eles realmente não sabem, né? Qual é aquele objeto, mas também não quer dizer que é um disco voador, né? Então, também não... Tudo a gente tem que analisar muito, com muito cuidado aí. Falta muito para a ufologia ser reconhecida pela ciência e pelos mais céticos em geral. Para essa vertente, eventos extraterrenos são minimizados, como a chamada Noite Oficial dos UFOs, que aconteceu no Brasil em 1986. Eu fiz uma pesquisa muito aprofundada agora sobre o caso da Noite Oficial dos UFOs, em que pelo menos 21 objetos não identificados acompanharam várias aeronaves nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e Goiás. Foi visto por milhares de pessoas, foi captado em radar, no radar de solo, no radar dos aviões de caça. A velocidade desses objetos, esses objetos chegavam até Mach 15, faziam movimentos de zigue-zague e respondiam de forma inteligente aos movimentos, Um controlador de voo, por exemplo, ele sinalizava com a luz de balizamento do aeroporto, sinalizava para esses objetos, e esses objetos respondiam de forma inteligente. Aí teve um cientista que não foi investigar os casos, não conversou com as testemunhas, não leu os relatórios da Força Aérea sobre o caso, e simplesmente falou, mas isso aí são meteoros. E o Halley tinha passado um pouquinho antes, Ele falou, todas essas observações aí são produzidas por meteoros que entraram na atmosfera, por causa da passagem do Halley. Então a gente, com muita frequência, a gente ouve uns absurdos assim, sabe? Mas a gente sabe que eles não têm essa razão, Nunca investigaram o caso, não tem conhecimento na área para definir isso, conhecimento de causa investigativa para falar um absurdo desse. E a declaração, ela cai diante dos fatos, Ela não se sustenta, como a gente vê. Então, esse é o problema de muitos cientistas, É a omissão. São omissos na pesquisa. A partir do momento que a academia não considera o fenômeno anômalo, desde contato telepático, que existe possibilidade de vida inteligente com outro tipo de corpo, não com esse corpo biológico, ou seja, que consciências se comuniquem com a gente de outra maneira, que não seja a fala, Então teria que ter um estudo que não aceita a parapsicologia, porque o próprio avistamento, eles falam que a nave, aparece e desaparece. Então, assim, a partir do momento que a ciência ainda está muito cartesiana e com uma visão muito do material, vai ficar difícil estudar um fenômeno que ele transpassa a parte só de evidência física. Ele tem a questão também de fenômenos anômalos, Então, assim, tem algumas pessoas que desenvolvem paranormalidade, Tem alguns relatos que você percebe que tem N situações, ou os abduzidos, que falam que foram levados e que voltaram, mas não há um olhar, geralmente cai naquela questão, é um doido, é um maluco, isso aí foi um sonho dele. Então, enquanto a ciência ainda está procurando essa vida extraterrestre dessa maneira, tudo aquilo vira pseudociência, Então, acho que é por isso que acho que a gente não tem isso de uma maneira mais acertada, porque a ciência já nega, já coloca tudo de uma maneira à margem, à margem do que tem que ser estudado. Embora os ufólogos estudam justamente utilizando a metodologia científica, Psicólogos se interessam muito, outras áreas da humanas e sociais se interessam, mas a ciência, a partir do momento que aquele cara tá naquela linha, ele não pode falar outra coisa, porque ele tem que estar naquele paradoxo ali, Apesar de serem tão diferentes, cientistas e ufólogos têm pelo menos uma coisa em comum. São humanos, terráqueos. E todo ser humano é curioso. Esse sentimento de conquista é um sentimento muito humano. Do ponto de vista científico, é a curiosidade. Eu acho que a base de qualquer cientista é ser curioso, é querer saber o que está acontecendo. Isso traz um monte de avanços tecnológicos, porque uma coisa que eu sempre falo, esses telescópios, a câmera que a gente chama o CCD, na verdade foi pensado para
telescópios. Não sei se inicialmente, mas as melhores câmaras são de telescópios, porque precisam muita resolução, precisam ser muito sensíveis. E, bom, o que fica mais ou menos, isso vai para os celulares e esse tipo de investimento em desenvolvimento, esse tipo de coisas. Essa curiosidade, acho que é uma curiosidade inata do ser humano, né? Só que passa por crenças, paradigmas, né? Muita coisa aí que envolve você aceitar que poderia ter não só a vida extraterrestre, como eles virem, fazerem um intercâmbio com a gente, com algumas pessoas, e de uma forma também não tão concreta, assim, né? A nível sutil, que eu falo, que tem muitos contatos que podem ser telepáticos, aí entra para a psicologia, que é outra coisa que muita gente também esbarra. Ele tem que vir aqui, descer com uma nave no meio da cidade e dar um oi. De repente ele vai através de outra forma, né? Independente do que nós acreditamos, uma coisa é certa. Todos temos a ânsia de saber se estamos sozinhos ou não. Mas por quê? A Alejandra tem uma teoria. Eu acho que o ser humano não gosta de estar sozinho. Eu acho que nós agora na pandemia nos demos conta disso. Podemos falar assim pelo Zoom, mas nós não estamos acostumados a isso. Estamos acostumados a um contato, vamos dizer assim. E eu acho que a humanidade se sente meio desesperante ser somos os únicos que estamos aqui. Talvez outras pessoas, ou mesmo os cientistas, os astrobiólogos, talvez eles tenham outra opinião. Mas, do ponto de vista mais filosófico, eu acho que é isso. E enquanto refletimos sobre a existência de vida fora da Terra e se estamos sendo ou já fomos visitados, a NASA e o bilionário Elon Musk cogitam colocar o ser humano no espaço nas próximas décadas, fazendo com que nós sejamos os visitantes alienígenas. Mas é preciso ter calma. Sim, a gente está preparando um plano B. Lamentavelmente, Marte é 10% da Terra, então não vamos entrar todos. Em princípio, a ideia de uma civilização que vai perfeccionando, que vai avançando tecnologicamente, é, em algum momento, colonizar seu sistema solar, vamos dizer assim. Esse seria como, vamos dizer, o passo seguinte. Eu não acho que a humanidade está preparada, vamos dizer assim, emocionalmente para dar esse passo. Eu acho que temos muitos problemas para resolver de relações entre humanos e isso traz problemas de política, porque levantamentos de saúde, esta pandemia, por exemplo, se tu vê meio problema de política, né? Então, eu acho que a gente não está pronta ainda para colonizar outros planetas, mas tecnologicamente parece que sim. A NASA está planejando uma viagem para colonizar Marte, não sei, 2030, acho que é. Não é fácil, obviamente, tem muitos riscos. O ser humano não foi feito para viver em outro lugar que não seja a Terra. 3 bilhões de anos de evolução nos prepararam para viver aqui na Terra. Se nossos olhos, inclusive, estão adaptados à luz do sol, por exemplo. Não sei se alguma vez tu te deu conta, mas nossos olhos estão perfeccionados para ver com melhor resolução na cor amarelinha. Por isso essas folhas para descansar os olhos são meio amarelinho, suave, assim, porque essa é a cor do sol. As estrelas não são sempre dessa cor, usualmente tem outras cores, principalmente mais vermelhas. Então, o ser humano não está adaptado para nada. Quanto mais complexo o organismo, menos consegue se adaptar. E nós não estamos adaptados para. Tu diz, tu não quer ir a Marte? Não, eu fico aqui. Eu acredito, na verdade é quase uma certeza. Aí vai depender de alguns fatores, né? Fatores nossos e fatores deles e o fator tempo, né? Se acontecer de a gente sair do nosso planeta, visitar outras estrelas, por exemplo, vai depender da nossa evolução tecnológica, né? E ela vai acontecendo de acordo com as capacidades do ser humano. Só que também depende do ser humano tomar algumas atitudes. Por exemplo, não destruir demais o planeta, né? Porque do jeito que a coisa vai chegar um momento que o próprio planeta não vai conseguir manter a vida, né? Todos esses cataclismos que estão acontecendo pode trazer mudanças climáticas, né? Catastróficas aí que podem gerar em extinção de quase toda a vida na Terra, né?
Então a gente tem que, primeiro, cuidar do nosso planeta, resolver os problemas que temos aqui, conter toda essa devastação, mudar a consciência da população, das pessoas, das autoridades frente a isso, de modo que a gente tenha condições de desenvolver a tecnologia para sair em outros planetas, né? É aquela história, deixar a nossa casa arrumada para a gente visitar a casa do vizinho, né? Esse episódio de Lidos contou com entrevistas de Alejandra Romero, Fabiana Valina e Jackson Camargo. Também foi utilizado o áudio da transmissão de A Guerra dos Mundos, de Orson Welles. Produção, roteiro, locução, vinheta e edição de Rafael Sanches. Fique ligado! Semana que vem tem o debate sobre o tema Vida Fora da Terra, no episódio dos Leigos. Até lá!